Olá, crianças, como vocês estão? Tudo bem? A tia espera e deseja que todos estejam bem, né? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, tá bom? Olha só, na nossa última aula, videoaula de ciência, nós falamos sobre poluição, né? Nós falamos sobre poluição visual, poluição sonora, poluição luminosa e assim por diante. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esta aula, tá? Só que desta vez nós vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças adquiridas por esses tipos de poluição. Vamos lá? Então, nós vamos falar da nossa saúde auditiva e da nossa saúde visual. A auditiva é a saúde dos nossos ouvidos. Saúde visual, a saúde dos nossos olhos, né? A gente não pode pensar só na nossa saúde do nosso corpo como um todo, dos órgãos, como o coração, como pulmões. Nós também temos que pensar na nossa saúde auditiva e visual, né? Isso é muito importante. Vamos lá? Primeiro nós vamos falar da nossa saúde auditiva, né? Nós temos um exemplo aí, né, de uma pessoa que trabalha num lugar onde é muito barulho. Temos fábricas, temos alguns trabalhos que nós temos que lidar diariamente com muito barulho. Por exemplo, guarda de trânsito, né? Aquelas fábricas onde necessita o uso diário de alguns instrumentos muito barulhentos e assim por diante. Só que alguns trabalhadores, não são todos, são colocados para eles, são enviados para eles pelos patrões alguns utensílios, alguns equipamentos que evitam, né, danos à saúde auditiva. Como vocês estão vendo aí mesmo uma imagem, né, de uma pessoa com fone de ouvido, com tapa, né? Um tapa-ouvido, não seria um fone de ouvido, aqueles fones de você ouvir música. Porque certamente essa pessoa trabalha numa fábrica em que ele necessita desses equipamentos, porque o barulho é muito alto. E os nossos ouvidos, pessoal, ele tem uma capacidade de ouvir. Se ultrapassar essa capacidade, prejudica a nossa audição. Nós temos aqui nos nossos ouvidos um certo tipo de chamado de decibéis, que é a altura, o volume de um som que os nossos ouvidos eles comportam, tá? Então é muito prejudicial aquelas pessoas que ficam o tempo todo com fone no ouvido ouvindo música, né? Tem gente que estuda e ouve música ao mesmo tempo. A gente tem que ter muito cuidado. Não que você não vá usar o fone de ouvido, mas você vai usá-lo de uma maneira adequada e de uma maneira mais viável. Não é todos os dias, todas as horas. Isso prejudica a nossa audição, né? Como a tia falou, os nossos ouvidos, ele tem uma altura em volume chamado decibéis, de que nós suportamos algo para ouvir, né? Quando acontece da gente passar na rua e ouvir um carro muito barulhento, uma buzina muito barulhenta ou uma moto, automaticamente a gente já fecha a cara e leva a mão aos ouvidos, né? Principalmente aquelas pessoas que já têm essa proficiência de ter problemas auditivos, né? Isso é muito comum. Para a gente entender melhor um pouco a questão desses decibéis, a tia trouxe aí uma tabela, né?
de como que acontece quando as pessoas, aos poucos, ela vai perdendo a audição devido ao mau uso de instrumentos, devido ao mau uso do som que propaga no canal do seu ouvido. Então, olha aí, a pessoa que tem uma audição normal, né? No caso, a tia está falando de adultos, eles têm de 0 a 25 decibéis. Nenhuma ou pequena dificuldade para ouvir cochichos. Então, aquela pessoa que ouve bem, você pode cochichar no ouvido dela, que ela vai escutar perfeitamente. Ela ainda não possui nenhuma deficiência auditiva. Quando a pessoa ela começa a ter um pequeno probleminha na audição, que a gente considera leve, só lembrando aqui primeiro que nós temos aqui, ó, nós temos aqui em cima, né? Nós temos aqui em cima o registro, né, de alguns decibéis, né, de como funciona isso aí, né? Ele é utilizado, ele também pode ser chamado de hertz, né? Mas a gente usa mais a expressão decibéis, tá bom? Quando a pessoa, então, ela tem um pouquinho de deficiência, ela vai ouvir de 26 a 40 decibéis, ou seja, aumentou. Precisa de que você fale mais alto com essa pessoa para que ela te ouça. Então, essa pessoa ela é capaz de ouvir e repetir palavras em volume normal a 1 metro de distância. Então, ela ainda consegue ouvir isso a 1 metro de distância. Quando é moderado, ela vai ouvir de 41 a 60 decibéis, ou seja, ela é capaz de ouvir e repetir palavras em volume alterado, elevado, a 1 metro de distância. Então, geralmente a pessoa que ela tem problema auditivo, ela tende a falar muito alto, porque ela ouve baixo. Ela ouve pouco, ela fala alto. Ela ouve bem, ela fala baixo, tá bom? Depois nós temos o severo, né? O severo é aquela pessoa que não escuta muito bem, tem muito problema em ouvir. Ela possui de 61 a 80 decibéis, ou seja, temos que falar muito alto para que ela possa nos ouvir. Então, o que ela é capaz de ouvir? Palavras em voz gritada, próximo da orelha. Então, se a pessoa tem essa deficiência, ela só vai me ouvir quando eu aproximo perto e falo palavras em voz alta, né? E temos também, né? Deixa eu diminuir a câmera aqui para ela enxergar. O profundo é aquela pessoa que tem dificuldade de ouvir profundamente, que geralmente já é para aquele tipo de pessoa que precisa do uso de um material que é colocado no ouvido, né? Que é um instrumento para que possa ajudá-la. Essa pessoa, ela precisa de estar ouvindo acima de 80 decibéis, 81 decibéis. Ela é incapaz de ouvir e entender mesmo em voz gritando perto ou próximo da orelha. Então, ela não ouve de forma alguma, né? Então, é aquela pessoa que está surda, né? Então, ela precisa de um auxílio maior para que isso possa ajudá-la. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o nível de ruído recomendado para a audição é de 50 decibéis. Então, nós possuímos o quê? A nossa audição é até 50 decibéis que nós podemos ter esses ruídos próximos ao nosso ouvido. Passou de 50, 60 até 70 decibéis acima, nós já temos alguma deficiência na nossa saúde auditiva. Então, isso é muito importante vocês saberem e para cuidar da saúde auditiva de vocês, né? Então, sempre fazer o quê? Nada de ouvir coisa muito alta. Se você vai a uma festa,
não fica próximo às caixas de som. Se você vai a uma reunião, não fique muito próximos também à caixa de som. Se você vai a um ambiente onde tem muito barulho, procura afastar-se um pouco, porque isso prejudica muito a nossa saúde auditiva. Combinado? Então vamos lá. Depois nós temos a nossa saúde visual. Nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos olhos, os cuidados que nós devemos ter com os nossos olhos, que também, né, gerado por poluição visual, né? O uso de muito computador, de muito celular, o uso de muita luz, né, refletida. É engraçado que quando você olha para o sol diretamente, você não consegue enxergar direito. Quando você volta as vistas, suas vistas ficam um pouco embaçadas. Por quê? Porque o sol tem muita luminosidade. Então isso não é bom para os nossos olhos, né? Então, quais são os cuidados que nós devemos ter com os nossos olhos e quais são algumas doenças? Nós temos algumas doenças corriqueiras que a gente vê muito, que é o conjuntivite, né? É ruim quando você tem alguma coisa no olho, dá a impressão que caiu algum cisco nos seus olhos. Nós temos também, igual aqui, ó, aqui é o conjuntivite, né? Nesse outro aqui, ó, nós temos o derrame, a gente chama de derrame ocular. É quando o olho da gente, dá a impressão que o olho da gente, que você embarrou em alguma coisa, que alguém te bateu, o olho ele fica todo vermelho, aquela parte branca, aquela parte ocular branca, e é um tipo de doença, mas é coisa normal, passageira, que também tem cura. E nós temos também, né, a própria doença que a gente adquire com o tempo das vistas. Tem crianças pequenininhas que já usam os óculos, já têm uma deficiência na visão. E as outras pessoas, com o passar do tempo, da idade, vai precisar usar o óculos. Olha aí, ó, tia Mônica tá usando os óculos hoje, né? A tia usa para fazer leituras pequenininhas, né? Mas a tia já tá precisando mudar, porque de tanto mexer no computador e no celular com essas aulas remotas, tá começando a arruinar de novo as vistas. Beleza, meus amores? E outra importantíssima aqui é a diabetes. Quem tem problema com diabetes tem grandes possibilidades de ter problemas de visão, ter doenças, né, da visão. E tudo isso, gente, é contribuído também para a poluição, né? A poluição do ar, fumaça, areia, poeira, muita luz e assim por diante, tá bom? Então essa é os cuidados que nós devemos ter com os olhos. E para entender melhor como que funciona o órgão, que é a nossa visão, os nossos olhos. Nós temos lá, ó, a pálpebra, nós temos a pupila, nós temos a esclerótica e nós temos a íris. A íris é essa bolinha preta, né? Que ela fica preta, não, no caso desse olho aí, ele é um pouco cinza, né? Essa íris é a parte que nós enxergamos. Ela é muito importante no órgão da nossa visão, tá? E aí depois aqui embaixo nós temos aqui, ó, essa parte aqui tá nos mostrando como que é o órgão por dentro, né? Nós temos o corpo ciliar, a cômea, a íris cristalino, corpo ciliar, esderótica, retina, coroide, nervo óptico e humor vítreo. Então, esse é todo o nosso órgão da nossa visão. Então, olha como que é importante, como que é feito tudo isso. Então, é muito interessante
os nossos cuidados com a nossa saúde da audição e saúde da visão. Combinado? Tudo isso influencia no nosso dia a dia. Se você tem um dia onde você lidar muito frequentemente com muita poluição visual, com muita poluição sonora, automaticamente, posteriormente, você irá ter algum problema de visão ou auditiva, né? Possibilidades, não quer dizer que você vai ter, não, né? Isso vai depender de outros fatores, né? Fatores familiares, fatores do corpo humano, que vai propiciar a isso aí, tá bom? E agora, meus amores, vocês vão fazer as atividades do PET volume 3. Cuidar bem dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Isso faz parte da nossa história, do nosso histórico de saúde, né? Então, cuidado com muito som, com muito ver. Vamos então cuidar. Nós temos alguns alimentos que eles são favoráveis, né, a cuidar desses tipos de doenças da audição e da nossa visão. Então vamos nos cuidar, vamos ter atenção com tudo para que nós possamos, sempre ficarmos com uma boa saúde. Combinado? Um grande beijo para vocês. Façam as atividades do PET, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.